O povo sempre se rebeliou contra os seus líderes, principalmente contra seu maior líder, o próprio Deus. O povo que saía do Egito também mostrou diversas vezes sua rebelião. Em um certo episódio, quando o povo saía do Egito, passando próximo a Cádiz, em Meriba, tinham sede e começaram a murmurar para Moisés e Arão, dizendo, lá em Números capítulo 20, no verso 3 e 5. Oxalá tivéssemos perecido com os nossos irmãos diante do Senhor, porque conduziste a Assembleia do Senhor a este deserto, para nos deixares morrer aqui com os nossos rebanhos? Porque nos fizeste sair do Egito e nos trouxeste a esse péssimo lugar, em que se não pode semear e onde não há nem figueiras, nem vinhas, nem romãzeiras, nem tampouco água para beber? Nesse episódio, é nítido o quanto esse povo não reconheceu os grandes feitos do Deus Todo-Poderoso, murmurando por não terem água para beber, quando o próprio Deus os tinha tirado da escravidão do Egito. Moisés e Arão então vão ter com Deus na tenda da reunião. E Deus deu ordens bem explícitas a Moisés e disse, lá em Números, capítulo 20, verso 8, toma a tua vara e convoca a assembleia, tu e teu irmão Arão. Ordenareis ao rochedo diante de todos, e ele dará as suas águas. Farás brotar a água do rochedo e darás de beber à assembleia e seus rebanhos. Moisés, ao receber a ordem do Senhor, pegou a sua vara como Deus o tinha ordenado. Então ele disse, em Números capítulo 20, verso 10, ouve, rebeldes, acaso faremos nós brotar água deste rochedo? E levantando a mão, Moisés bateu 2 vezes no rochedo, e dele saiu água com abundância, que todos beberam, até os animais. Porém, Deus não se agradou com a atitude de Moisés e os repreendeu severamente, e por conta disso não entraram na terra prometida. Eu quero te lembrar de algo que talvez você não tenha compreendido, que talvez você não tenha percebido. Por mais que o povo estivesse reclamando, Deus capacitou a Moisés e a Arão para conduzirem a este povo. E o interessante dessa passagem, desses acontecidos, é que Deus deu uma ordem clara a Moisés. Deus disse a Moisés para falar com o rochedo. Moisés, enfurecido, irado com aquele povo, que era um povo rebelde, um povo não convertido, um povo que não reconheceu os feitos do nosso Deus, mas que Deus o tinha colocado sobre a tutela de Moisés e de Arão. Moisés, então, enfurecido, ao invés de obedecer à ordem de Deus, em falar com o rochedo para que a água saísse, Moisés, então, bateu no rochedo 2 vezes. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que essa rocha era Cristo. Agora veja só, por mais que Moisés desobedeceu a Deus, a água saiu do rochedo. E a palavra de Deus diz que ela saciou a sede do povo e dos animais. Eu quero te lembrar de algo. Pode ser que você, que seja líder, esteja falando assim, está acontecendo coisas na minha vida. Está acontecendo coisa, então Deus está comigo. Eu quero te lembrar que nesse episódio, Moisés, quando bateu na rocha, desobedeceu uma ordem clara de Deus que pediu apenas para ele falar com a rocha. E aconteceu que este povo bebeu da água. Mas nem por isso Deus deixou passar desapercebida a desobediência
e a falta de fé de Moisés e de Arão. E por conta disso, tanto Moisés quanto Arão foram repreendidos e eles não entraram na terra prometida. Eles foram barrados. Se você vai ler no próprio capítulo de Números, logo na sequência, no verso 22, vai acontecer que Deus vai ordenar para que Arão ele suba ao monte com seu filho Eliezer, ao monte Hor, e ele entrega suas vestes sacerdotais ao filho. Então lá mesmo ele ficou e morreu. Ele não entrou na terra prometida. Mais para frente isso também acontece com Moisés. Então, essa mensagem nos traz uma reflexão. Será que o fato de você estar fazendo algo e esse algo está dando certo, será que Deus está aprovando suas atitudes? A sua maneira de ser? A sua maneira de se comportar? Você que está à frente do povo de Deus, será que o fato de você estar fazendo algo, muitas das vezes segundo seus próprios pensamentos, dentro de uma ira, dentro de uma rebelião até muitas das vezes contra Deus, e você está vendo que está dando algum tipo de resultado, que o povo está sendo alimentado, que a água está saindo da rocha, mas será que você, ao invés de falar, você está batendo nessa rocha? Deus mandou você falar e não bater. Deus mandou você falar e não bater. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. É melhor falar do que bater. Ouça, o cajado ali estava na presença de Deus. O cajado, na época de Moisés, era usado para conduzir o rebanho. Um pastor usa o seu cajado para conduzir o rebanho, muitas das vezes para livrá-lo de algum lugar, muitas vezes para desenroscá-lo de algum lugar. Imagine isso. Moisés usou o bastão, a vara, que era para livrar o povo de alguma forma, de alguma armadilha, de alguma situação. Era a representação disso, eu creio, para bater na rocha que representava Cristo. Eu imagino que era a lei batendo na rocha ao invés de falar com a rocha. Será que você está usando a lei de Deus para bater na rocha? Será que você está usando a lei de Deus para bater na rocha? E talvez até saia água. Mas muitas das vezes o que você não entende é que mesmo que saia água, você ainda continua em rebelião contra Deus. E lá na frente, também não entrará na terra prometida se assim continuar sem se arrepender. Receba essa palavra em nome de Cristo Jesus.